um chamado. Graças a paz, irmãos, dando continuidade então no nosso vídeo, na nossa aula. Essa é a segunda aula que nós estamos fazendo. Se você não viu a primeira aula ainda, é só você dar uma olhada no nosso canal no YouTube. E hoje, lembrando que nós estamos falando do panorama bíblico do Antigo Testamento, e nós vamos focar desde antes da criação, de Gênesis, até a Torre de Babel. Então nós estamos estudando, vamos dar início hoje, nós vamos conhecer como que era formado o trono de Deus no Antigo Testamento. Porque após a vinda e a ressurreição de Cristo, ele foi alterado, Antes, quando nós olhávamos para o trono de Deus, era visível apenas um trono, que era o trono do Pai. E hoje, o trono do Filho foi colocado à destra do Pai, Então teve algumas alterações aí nesse cenário. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer aqui um desenho. O trono de Deus ele era formado assim, tem um Monte Sião, Monte Sião, que é o Monte Santo de Deus. Embaixo desse Monte Sião, o Éden, Jardim de Deus, que é o Éden celestial. Não é o Éden de Adão. O Éden de Adão é apenas uma cópia desse Éden. E aqui em cima do monte, o lugar do trono de Deus, onde o trono de Deus, a plataforma, o trono de Deus aqui nessa plataforma aqui, o trono de Deus, o arco celeste em volta do trono. Aí embaixo do trono nós vamos ter os 4 querubins, Os 4 querubins, vou apagar aqui, os 4 querubins, Um de cada lado aqui, Vou desenhar aqui do lado, mas na verdade esses querubins aqui, eles estão embaixo, Então 1, 2, 3, 4, um lá na parte de trás, no fundo, Tudo em cima desse monte aqui, Desse Monte Sião. Então esse trono ele fica em cima desse monte. Aqui as nuvens, as mais altas nuvens, E na frente do trono de Deus, do trono móvel de Deus, tem um altar um pouco mais à frente aqui, Eu vou apagar aqui esse querubim, mas ele tem um querubim aqui na frente, Tem um altar, que é o altar do incenso, O altar do incenso. Amém, irmãos? E aqui embaixo do Éden, as árvores, Dessa forma aí. Então eu vou escrever aqui do lado de cá, é o Monte Sião, e aqui o Éden celestial, que eu vou usar aqui esse pedaço aqui para a gente poder fazer uma visão, Nós vamos fazer aqui uma visão ampliada desse trono aqui, desse lado.
Vou desenhar essas nuvens aqui um pouco menor, tá? E aonde que a gente vê isso? Aonde que nós vemos na Bíblia como que era esse monte aqui? Esse monte no qual os anjos, né, Lúcifer e todos os anjos habitavam aqui, até o momento que ele se rebelou contra Deus. Era nesse local aqui. E para montar esse cenário, nós vamos começar usando o texto de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 nós vamos usar. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, então ele exige um pouco da sua atenção aqui. É um texto muito grande, mas é aqui que nós vamos montar esse cenário. Fala assim, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Amém? Por enquanto até aqui, né? Daqui já dá para a gente tirar muita coisa. Então ele está falando aqui, né, a visão de Ezequiel. Ele está ali perto do rio Quebar, e de repente ele olha, vindo do norte, uma nuvem, como se tivesse um fogo em volta dela, um resplendor. E quando ele olha para essa nuvem, ele vê algo com uma cor de âmbar. Âmbar, para quem não sabe, é como se fosse aquele marrom parecido com aqueles vidros, frascos de remédio, mais ou menos aquela cor lá, tá? E quando ele vê no meio, né, ele vê no meio dessa nuvem saindo 4 animais. Então quero que vocês prestem atenção, os 4 animais, que são esses 4 aqui que a gente desenhou embaixo dessa plataforma, que são os 4 querubins, tá? 1, 2, 3, 4, um quarto fica lá no fundo aqui dessa plataforma, tá? Então esses 4 animais, ele tinha 4 rostos, 4 faces, tá? Uma face de cada lado, uma face na frente, uma para o seu lado esquerdo, outra para o seu lado direito e a outra atrás. Para cada uma dessas faces ele tinha 2 braços, né? As 2 pernas, para esse lado aqui, para o outro lado aqui também, para o lado de trás e assim por diante, tá? E no versículo 8 fala assim: e tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas
uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. Então olha só, esses querubins, então eles tinham lá, né, o querubim, com o seu corpo, né, os seus braços, tá? Não sou bom de desenho não, irmãos. Seus braços daqui do lado de uma face, tá? E os pés aqui como se fosse pés de bezerra. E eles com 4 asas, sendo 2 asas para o lado de cima e 2 asas para o lado de baixo. Depois a gente vai ver um detalhe aqui, tá? Então, ó, por exemplo, isso aqui, em uma das faces, olhando de frente para a face, ele tinha essa característica. Se você viesse aqui pela lateral e olhasse para outra face, você ia ver essa mesma característica. Assim do outro lado e assim se você visse por trás também. Dos 4 lados ele tinha essa característica, tá? E quando, por exemplo, vamos supor, ele precisasse andar para a direita, o que ia guiar ele andando para a direita é a face que estava aqui do lado direito. Então ele ia fazer o movimento para a direita. Se ele precisasse andar para a esquerda, o que guia ele é a face do lado esquerdo. Então ele iria para a esquerda. Ah, precisa ir para frente. É a face que está para frente. Então ele iria para frente. E para trás, a mesma coisa, tá? O versículo de número 9 fala assim: uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto, ou seja, diante da sua face. Então, para cada lado que ele fosse, era a face que estava naquela direção que ia guiar ele, né, no sentido aí que ele fosse se locomover. 10. E a semelhança do seu rosto era como rosto de homem à mão direita, todos os 4 rostos. E a semelhança do seu rosto era como rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Olha só, então, nessas 4 faces, cada uma dessas faces, ela tinha um aspecto, uma semelhança, né? Então, todos eles tinham rosto de homem. Do lado direito era da direita, eles tinham rosto de leão, da esquerda, rosto de boi e também eles tinham rosto de águia. Imagina quando Ezequiel ele vê essa visão, o que passou na mente dele, né? Algo completamente fora do comum, tá? Versículo de número 11: e o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles. Olha só, essas asas de cima aqui, comparando com as outras 2 asas que estavam na face, na outra face aqui da esquerda, elas se tocavam. Então, com as asas que estavam lá do outro lado, essa daqui se tocava, essa daqui se tocava com a outra e assim por diante. Só que as 2 de baixo, né, eles usavam para cobrir seu próprio corpo. Então essas asas aqui, ó, quando eles estavam na presença de Deus, eles cobriam o seu corpo, tá? Eles cobriam o seu corpo com as outras 2 asas. Versículo 12: e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas, e fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então o seu corpo, se você olhasse aqui, o seu corpo é como se fogo corresse aqui no meio do corpo deles, tá? 14.
E os animais corriam e se tornavam semelhança de relâmpago. Eles eram tão rápidos, eles são tão rápidos, esses querubins, e quando eles se locomovem, quando eles andam, né, quando eles voam, é tão rápido que é como se fosse um relâmpago. Num piscar de olho, ele já foi embora, desapareceu. Versículo 15. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Paramos aqui no 16. Eu vou apagar aqui, tá? Aí daqui a pouco nós vamos voltar e desenhar tudo isso de novo, tá? Então olha só. Então estou falando aqui desses 4 animais, tá? Falando desses 4 animais. Então tinha um animal, tá? Um animal, 2 animais, 3 animais e 4 animais. Aí está falando que para cada um desses animais, na frente de cada um dos seus rostos, eles tinham rodas. Essas rodas enormes diante da frente, na frente de cada um deles, tá? Então eu vou apagar aqui, tá? Rodas, né? Enormes. E olhando para essas rodas, é como se houvesse uma roda dentro de outra roda, tá? É como se, imagina um aro de bicicleta e dentro desse aro um outro passando por dentro, tá? E eles se uniam um aos outros como se fosse um só. Então aqui no outro sentido tinha outra roda passando aqui por dentro, né? Uma roda dentro de outra roda. Tá? Verso 17. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Então quando eles iam, né, essas rodas se movimentavam e eles se movimentavam juntamente com as rodas. Tá? 18. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Então assim, essas rodas, eu vou desenhar aqui, essas rodas, elas tinham as cambas, para quem não sabe, é a curva das rodas, tá? Então agora vocês imaginam assim, que essas rodas, elas tinham toda a sua curvatura como se fosse olhos. Olhos ao seu redor, tá? Então era mais ou menos assim, ó. Ela era toda cheia de olhos, essas rodas. E lembrando que era uma roda dentro de outra roda. E aqui tinha outra roda dentro, né, atravessando aqui no meio desse mesmo formato. Essa outra roda que atravessava aqui, ela era cheia de olhos também, tá? Ao redor. Então as suas cambas, ou seja, na sua curva, ele era toda cheia de olhos. 19. E andando os animais, andavam a roda ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas.
Então, o que eu gostaria de falar para vocês, de mostrar para vocês é o seguinte, que o local, se você vê aí a palavra Espírito, está escrito aí com a letra maiúscula, que indica que esse aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele era um espírito de movimento, ele é um espírito de movimento, ele é um espírito que ele não para, ele não fica parado. Então, depois que ele foi retirado, né, da terra no Gênesis, capítulo 6, ele passou a habitar nas rodas do trono, tá? E esses olhos representam a onisciência de Deus, né? Que ele consegue ver todas as coisas, tá? Então hoje você pode ter certeza do seguinte, o Espírito Santo, conforme a Bíblia fala, ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em você. Então, se ele habita em você, imagine o seguinte, que quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, você faz algo errado, né? Você peca, mesmo que aos teus olhos você está sozinho, e você acha que ninguém está te vendo, o Espírito Santo que está dentro de você, os teus olhos é como se fosse uma câmera para ele. Então, se o Espírito Santo ele habita em você, os teus olhos é como se fosse uma câmera para Deus. Da mesma maneira, o seu irmão e todo mundo, né? Se ele habita dentro de cada um de nós, os nossos olhos é como se fosse uma câmera para Deus, tá? Versículo de número 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, né? Ou como um aspecto de um gelo, né? Estendido por cima, sobre a sua cabeça. Olha só. Por quê? Porque era assim, ó. Justamente aquilo que nós estávamos desenhando. Sobre a cabeça dos animais, isso aqui ela é quadrado, tá? Mas eu vou desenhar dessa forma aqui para dar a impressão que é uma visão 3D aqui, ó, tá? Havia uma plataforma. Era um cristal. Imagina como se fosse essa luz aqui virada ao contrário, né? E aí na frente de cada um dos lados aqui dessa plataforma tinha um animal. Então tinha um animal na frente, um embaixo aqui do lado, um embaixo do outro lado e o outro no fundo, tá? Então em cima da cabeça desses animais havia uma plataforma. O outro aqui, eu vou desenhar ele aqui de novo na lateral, mas ele está embaixo, tá? Na verdade, e o outro aqui também. E o outro no fundo não dá para ver porque ele está embaixo da plataforma ali, tá? Então agora, versículo 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como o aspecto de um cristal terrível estendido por cima, sobre a sua cabeça. 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas asas que lhe cobriam o corpo, que é aquilo que nós falamos, né? Duas asas que cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que o cobriam de outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército.
parando eles, abaixavam as suas asas, tá? Então, por enquanto, o que nós temos aí é essa visão aqui. É isso que ele está nos mostrando aí, esse capítulo 1 de Ezequiel. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então, ouviu-se uma voz que estava em cima do firmamento, e esse firmamento estava por cima das cabeças desses 4 animais. Tá? 26. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. Então, aqui em cima, havia, como uma semelhança, mas no meio aqui, como se havia uma semelhança de um trono. Tá? Um trono. 26. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de safira. E sobre a semelhança do trono, havia aqui como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Então, em cima aqui do trono, sentado sobre esse trono, ele viu como uma semelhança de um homem sobre ele, assentado. 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele. O aspecto de fogo, tá? Desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Então, ao redor daqui do trono, um resplendor. Verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então aqui em volta do trono, ele viu como se fosse o aspecto do arco, que a gente vê nos dias de chuva nos céus. Um resplendor, como se fosse esse arco, que a gente fala arco-íris, mas na verdade íris é o nome de uma deusa grega, Então, esse arco aqui, o arco celeste. Então, essa é a visão que Ezequiel teve do trono de Deus. Essa é a primeira visão, tá? Que ele teve aqui do trono. Esse é o trono móvel de Deus. Quando Deus ele vive, ele habita nesse trono e ele se movimenta, Esse trono vem todo com ele. Agora uma curiosidade que eu gostaria que vocês se atentassem, está no capítulo 10 de Ezequiel. Aqui é a segunda visão que ele tem, tá? Dos querubins. Então olha só, eu gostaria que vocês pensassem. Cada um desses animais ele tem 4 rostos. Nós vamos desenhar aqui esses 4 rostos, tá? Então ele tem como que eu desenho isso, gente? Ele tem rosto de leão, esse aqui é a juba do leão, tá? Ele tem rosto de leão. Ele tem também rosto
de homem, né? Como eu e você, né? Rosto de homem. Ele tem também rosto de águia. Tá? Ele tem rosto de águia. Tá? De um dos lados ele tem o rosto de águia. E ele também tem o rosto de boi. Rosto de boi. Tá? Então ele tem ali o rosto de boi. Amém, irmãos? Então o rosto de boi. Esses 4 rostos aqui. A minha pergunta para vocês é o seguinte. A minha pergunta para vocês é o seguinte. Qual desses 4 rostos é a face do querubim? Então nós vamos ver isso no capítulo 10, no versículo 14, tá? Então, no capítulo 10 de Ezequiel, versículo 14, fala assim: cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. Então, olha só, presta atenção. Então, no primeiro rosto, são 2. O primeiro rosto é o de querubim. O primeiro era rosto de querubim. E o rosto do segundo era rosto de homem. Rosto de homem. E o do terceiro era rosto de leão. E o quarto é o de águia. Amém? Então olha só. O quarto rosto era o de águia. O de leão era o terceiro. O de homem o segundo. Só que o primeiro rosto era rosto de querubim. Então, qual que é a face verdadeira de um querubim? É o rosto de boi. Amém? Então, o rosto do querubim, a face do querubim verdadeira é a face do boi, tá? Que significa servo. Que ele é servo. Igual nós vimos no vídeo anterior, nós vimos que lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 8, quando João ele vai adorar o anjo, que o anjo repreende ele e fala assim: não faças tal, porque eu sou conservo teu, ou seja, eu sou servo do Pai e conservo teu, então eu sirvo ao Pai e sirvo a você também. Não me adore, adora a Deus, né? Então, na verdade, o rosto de boi é porque ele é servo, tá? Ele veio para servir a mim e a você, tá? Tranquilo. Eu acho que por enquanto é isso aqui que eu queria passar para vocês, tá? E agora, dando continuidade, então aqui dentro daquele primeiro desenho que nós fizemos, né? Nós fizemos o Monte Sião, fizemos o Éden Celestial embaixo, tá? Então nós fizemos lá o Monte Sião, o Éden Celestial embaixo e esse trono aqui, essa plataforma aqui em cima, desenhada com os 4 animais, um de cada lado aqui, e o trono com o arco celeste aqui, né? O trono no meio e o arco celeste. Foi isso aqui que nós desenhamos. E essa aqui é a imagem do trono que ficava em cima desse monte. Agora nós vamos falar do monte e do Éden Celestial. E tomando gancho por base nesse texto que nós vamos ver aqui agora, nós vamos ver algo muito importante que aconteceu na eternidade, que é a rebelião de Lúcifer, tá? Então, Ezequiel capítulo 28, para a gente começar aí a falar, né, da rebelião de Lúcifer que aconteceu.
lá nesse Éden. Eu vou apagar aqui o desenho, porque agora nós vamos montar esse cenário inteiro. Versículo de número 11 fala assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Nós já falamos aqui na aula passada que esse texto ele se aplica a um contemporâneo de Ezequiel, que é o rei de Tiro, mas em cima dessa lamentação contra o rei de Tiro, isso é uma projeção profética de algo que Ezequiel não viu, mas refletindo a eternidade passada do que aconteceu lá no Éden com Lúcifer, tá? Então olha só a linguagem. Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, ou seja, aquele que tira a medida perfeita. Ele era um fiscal, tá? O aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa é o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Então olha só que veste maravilhosa que Deus havia feito para Lúcifer. Ele era um anjo, um querubim, que habitava aqui no Éden. Fala aqui no começo do versículo 13: estavas no Éden, vírgula, jardim de Deus. Não é o Éden de Adão e Eva. Esse Éden é o Éden celestial. Isso aqui que nós estamos falando agora é algo que aconteceu antes da criação de Gênesis 1:1, tá? Aqui ainda Gênesis não existia. Deus não havia criado os céus e a terra, não havia criado nada disso. Esse é o Éden, jardim de Deus. O Éden de Adão e Eva, ele era uma cópia desse Éden que nós estamos vendo aqui, tá? Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então as vestes deles era revestida com toda essa pedra preciosa que a gente viu aqui. E nós podemos ver ainda ele como o regente do coro celestial, o líder do louvor. Ele tinha ainda nas suas vestes os tambores, harpas, né? Tudo que foi criado foi dado para ele no dia que ele foi criado, para que ele pudesse adorar a Deus. Versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci num monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Então nós vimos, né, que eles habitavam no Éden celestial, do qual nós comentamos aqui, né? No Éden, jardim de Deus. E fala que no Monte Santo de Deus, esse aí que é o Monte Sião, ele foi estabelecido. E ele andava no meio das pedras afogueadas. Né? Essas pedras de fogo, né? Essas pedras afogueadas. Por quê? O que é essas pedras afogueadas? Essas pedras afogueadas, elas são o resultado da adoração e do louvor dos anjos. Como resultado da adoração dos anjos, eles produziam algo que era muito importante para Deus, que eram essas pedras afogueadas aqui, ó, tá? Eram essas pedras afogueadas. E Lúcifer, ele era o responsável por pegar essas pedras afogueadas e levar diante do trono de Deus. Então ele tinha livre acesso.
Ele era o que pegava, né, o resultado da adoração, do louvor dos anjos e levava diante o trono de Deus, tá? A gente vai detalhar mais isso daqui a pouco. Esse é o 14 que nós lemos. 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, tá? 15. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, essa palavra iniquidade, vou escrever aqui. Iniquidade, para quem não sabe, ele é aquele pecado que se tornou comum na vida do indivíduo. Ele é um pecado pelo qual a pessoa está praticando, já virou dia a dia, virou um hábito para ele. Não é aquele pecado que ela fez, se arrependeu e de repente não vai mais cometer. Não, mas é aquele pecado no qual a consciência dela não acusa mais, porque passou a ser algo normal. É algo que ela faz dia após dia, tá? Então, no versículo 15 está falando assim: perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até no dia que Deus olhou para ele e percebeu que ele estava fazendo algo que já tinha se transformado em rotina na vida dele. Era algo que ele estava fazendo todos os dias. E o que é que ele estava fazendo? 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Tá? Tem um segredo no meio de tudo isso, tá? Porque essas pedras afogueadas, ela é responsável para poder mover o trono de Deus. Tá? É o combustível do trono de Deus. Imagina o seguinte: nós desenhamos, né, a visão do trono lá atrás, a plataforma, né, que é a visão do trono, a plataforma com os 4 animais, o trono de Deus em cima, só que na frente tinha um altar, tá? Então, um altar, que é o altar de incenso, porque esse altar, se a gente for ver, ele está descrito no livro do Apocalipse. Apesar do livro do Apocalipse ele está lá no final da Bíblia, mas ele tem alguns detalhes aqui que na visão de Ezequiel não é revelado, tá? Tem esse altar de incenso, que é como se fosse o motor do trono, para que ele pudesse se locomover. E como combustível para esse motor eram as pedras afogueadas. Então os anjos, Lúcifer, ele pegava essas pedras afogueadas, subia até o altar aqui e colocavam essas pedras diante de Deus, e essas pedras elas produziam aqui a fumaça, né, o incenso, para que Deus ele pudesse se locomover. Então essas pedras afogueadas aqui é o combustível para mover o trono de Deus. E o que começou a acontecer? Lúcifer, esse camarada, ele começou a roubar essas pedras. Ele começou a roubar e a pegar para ele. Por quê? Porque além de ser regente do corpo celestial, além dele ser o anjo protetor do qual nós estamos vendo aqui, ele também era o tesoureiro, né? Ele guardava tudo aquilo que Deus tinha de precioso. E um dia, andando no meio dos tesouros do rei, ele viu e olhou um trono de marfim. E quando ele olha esse trono de marfim, ele começa a pensar: aqui nos céus tem o Pai, e ninguém é maior que ele. Tem também os anjos, só que eu sou autoridade sobre todos esses anjos. Então o que ele começou? O que ele começou a arquitetar, a pensar na verdade? Que aquele trono que ele achou, que Deus havia preparado para ele.
Então ele para e pensa assim: para o trono de Deus se mover, se movimentar, precisa das pedras afogueadas. Tem um trono ali, que é o meu trono, eu vou estabelecer ele acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e com essas pedras afogueadas que eu estou pegando aqui, eu vou usar para poder mover o meu trono. Olha só a mente desse camarada. Tá? E o que ele começou a fazer? No versículo 16, fala que ele começou a negociar essas pedras com os anjos. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a negociar. Vamos fazer o seguinte: você está aí adorando ao Pai, você produz hoje, por exemplo, 100 pedras afogueadas. Então tá, você produziu 100 pedras afogueadas, né? Você produziu 100 total. Vamos fazer o seguinte, tá? Isso aqui a gente está supondo, tá? Como que pode ter sido. No teu relatório aí, você coloca como se a gente tivesse feito só 60, como se você tivesse produzido só 60, e coloca no seu relatório aí, que eu apresento lá para o pai que você fez só 60, e os outros 40 ele pegava para ele. Tá? E ele começou a negociar com os anjos. Só que aí ele fala assim ainda: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Por quê? Porque o seguinte, ele começou a forçar os anjos. Ele começou a querer impor essa condição. Um terço desses anjos concordou com ele, mas a outra parte não. E ele começou a ficar violento. E ele, cobrando os anjos para produzir essas pedras afogueadas, ele começou a tratar os anjos com violência. Tá? Aí fala assim o texto: e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas que ele roubou. Amém? Verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Presta atenção, irmãos, está falando aí: por terra te lancei, não na terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Existe uma teologia que fala aí que entre meados ali de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ali, versículo 2, foi quando aconteceu isso aqui que nós estamos falando, e eles usam isso para falar que quando fala aí que te lancei por terra, fala que é quando Satanás caiu dos céus como meteoro e destruiu a terra, que estava sem forma, vazia. Não, isso não aconteceu. Deus ele nem havia acabado a sua obra, e você pode ter certeza que Satanás não ia meter o dedo ali dele e destruir a obra de Deus ali já no início. Na verdade, lançar por terra significa que Deus tirou ele da presença de Deus. Ele não ia habitar mais nesse local. Ele foi lançado num lugar aqui um pouco mais abaixo, dos qual nós vamos falar depois, que é conhecido como regiões celestes, tá? E a terra está aqui embaixo. A terra está para baixo ainda. Então isso aqui seria o primeiro céu, o segundo céu, e é esse monte aqui o terceiro céu, tá? Primeiro, segundo e terceiro céus, tá? Então ele está hoje aqui nesse local, nas regiões celestes. Satanás ele não está no inferno, ele nunca entrou no inferno, e ele não está lá. O inferno é o local onde vai ser estabelecido o juízo dele. Mas o juízo dele é só depois do milênio, depois que Cristo reinar 1000 anos, depois do Gog e Magog lá, né, da luta, quando ele vai tentar subir para destruir a Nova Jerusalém, aí ele vai para o inferno, aí ele vai receber o juízo dele. Mas por enquanto, ele ainda está nessas regiões celestes aqui. Então, quando alguém fala assim: eu tive uma visão de Deus e
vi Satanás no seu trono lá no inferno. Primeiro, ele não tem trono nenhum. Segunda, ele ainda não está no inferno. Se alguém está tendo esse tipo de visão aí, está vendo algo futuro, porque ele não está lá ainda não. É algo que ainda vai acontecer mais para frente e ainda não tem. Então o camarada ele chega falando, eu vi Satanás no inferno, essas coisas, isso é completamente antibíblico, porque ele não está lá. Tá? 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então aqui, ó, esse Éden celestial, existem, né, como se fosse não, existem vários santuários, tá? Como se fosse aí para a gente entender, várias igrejas, vamos conhecer assim, as igrejas celestes, tá? Falando assim só para vocês entenderem. Vários santuários, que é onde os anjos se reúnem para poder fazer adoração. E é onde esse camarada, né? Onde Lúcifer, ele vinha, ele como querubim, ele vinha e pegava essas pedras afogueadas aqui de dentro desses santuários, e ele era responsável por colocar diante do trono de Deus aqui em cima do altar. E ele começou a forçar com que os anjos que habitavam aqui no Éden começar a comercializar isso, tá? Porque ele viu um trono, e quando ele viu esse trono ele falou, opa, peraí, esse trono é meu, então eu vou pegar esse trono aqui e vou pegar o meu trono, subir acima das mais altas nuvens, pegar essas pedras afogueadas aqui para poder movimentar o meu trono. Amém? Esse foi o pensamento que ele teve. Isaías capítulo 14, eu convido você para abrir sua Bíblia aí. Isaías capítulo 14 vai falar desse sentimento que ele teve. Abre sua Bíblia, Isaías, capítulo 14. Vou apagar esse desenho. Então olha só, então agora eu vou para aquele desenho inicial que nós fizemos aqui. O Monte Sião, o Éden celestial, o trono de Deus em cima, os animais, tá? Os animais. O trono de Deus e o arco. Aqui em cima, as mais altas nuvens. Por quê? Porque além de ter o altar aqui na frente, tá? Isso aqui é em cima aqui do trono, aí em cima do monte aqui, tá, irmãos? Além de ter um altar, debaixo do trono de Deus tem um rio que sai, que aqui é a nascente, que é o rio da vida. E esse rio da vida, ele desce nesse monte, né, como uma forma de uma espiral, tá? E quando ele chega aqui embaixo, que ele rega todo o jardim, essa água ela evapora e ela sobe de novo na forma de nuvem, que são essas altas nuvens aqui, tá? E aqui no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12, fala assim: nós vemos os anjos na Bíblia, tanto falando ele na forma de árvores, tá? Eu não vou comentar aqui agora,
mas é uma outra referência que está lá mostrando eles como árvores. E aqui em Isaías 14, nós vamos ver eles falando eles como estrelas, tá? Estrelas. Isso aqui, irmãos, tudo isso aqui que eu estou fazendo, o desenho do trono de Deus, os querubins, esse arco celeste, o monte, o rio da vida descendo como espiral, tudo, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um filho, né, e uma filha, o Pedro, que hoje ele tem 7 anos, a Júlia hoje que tem 6 anos, eles sabem tudo isso daqui, desenha tudo isso para vocês, tá? Como estrelas também. No capítulo 14, versículo 12, fala assim, outra projeção profética. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então aqui é um texto se referindo a Lúcifer, tá? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Olha só, do mesmo lado que o Ezequiel teve a visão, né? Das bandas dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse sentimento que ele tinha é que ele ia pegar esse trono que ele achou, subir acima das estrelas de Deus, que são os serafins, né? Porque os querubins eles ficam abaixo dessa plataforma, mas em cima dessa plataforma, na visão de Isaías capítulo 6, se você for olhar lá, Isaías capítulo 6, no comecinho do capítulo ali, vai ter a visão dos serafins. E esses serafins, você vai ver que eles ficam para o lado de cima da plataforma, adorando a Deus 24 horas por dia. E esses serafins são conhecidos como as estrelas de Deus. E ele está falando que ele subiria aos céus, e acima das estrelas de Deus, que são serafim, ele ia estabelecer o trono dele acima das mais altas nuvens, que são essas nuvens aqui, né, que são formadas através das águas, né, que vem do rio da vida. Hein? 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será para o inferno, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos, né? E assim vai o texto para frente, tá? Então olha só, isso foi o que aconteceu no céu. Essa foi a rebelião de Lúcifer, o que motivou a ele, o porquê ele começou a roubar a Deus, ele se tornou ladrão, além do sentimento, né, que ele teve de querer ser semelhante ao Altíssimo, que está aí no versículo 14, fala assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, subir no trono igual a Deus, ele queria adoração, porque as pedras afogueadas é a adoração dos anjos, então ele queria adoração que era com destino para Deus, para ele. Por isso que quando Jesus está lá no deserto, e ele vai tentar Jesus, em um dos momentos ele leva Jesus, né, a um outro monte e mostra para ele a visão de todos os reinos do mundo. E o que ele pede para Jesus? Adoração. Ele fala assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tá? A única coisa que ele quis, que ele quer, desde o princípio, desde o momento que ele se rebelou, é adoração. Então ele fica arrumando um jeito, meios, enfia doutrinas, um monte de religião, para que eu e você seja enganado e adore a ele. Amém, irmãos? A nossa aula então sobre essa parte ela se encerra por aqui. Então hoje nós montamos esse cenário que é o local da habitação de Deus, o Monte Sião,
o Éden celestial, o trono de Deus, os querubins, o firmamento aqui, né, essa plataforma em cima da cabeça dos querubins, o trono de Deus, o arco celeste e as nuvens. Então essa aula, vou encerrar ela por aqui. Eu te aguardo na próxima aula, que nós vamos começar a falar então aí da criação do mundo, amém? Da criação dos céus e da terra. Essa é a parte que eu gostaria de passar para vocês, que aconteceu aí na eternidade. Tudo isso que nós falamos aqui é antes de Gênesis 1:1, e agora nós vamos começar a ver o princípio da criação. Então, eu desejo para vocês aí ótimos estudos e até a próxima aula.